Existe um erro crucial, que mulheres intensas, mulheres apaixonadas cometem no amor. Um erro que destrói relacionamentos antes mesmo que eles tenham a chance de começar. E o mais perturbador de tudo é que muitas vezes elas simplesmente não fazem ideia de que estão cometendo esse erro. Acham que estão amando da forma certa, acham que estão dando o seu melhor. Mas é exatamente esse melhor, essa intensidade toda, que acaba afastando as pessoas que elas mais desejam ter por perto. É um paradoxo frustrante. Carl Jung identificou esse padrão há mais de um século. Ele chamou de projeção do ânimos, ou como vamos nos referir aqui, a projeção da alma masculina. E Andrew Huberman, em seu laboratório em Stanford, provou que esse padrão literalmente reconfigura os circuitos cerebrais. O resultado? Devastador. Mulheres brilhantes, sensíveis, profundas, acabam sozinhas ou presas em relacionamentos que as diminuem, e ninguém explica o porquê. Até agora, nos próximos minutos, você vai entender algo que a maioria das mulheres nunca descobre sobre si mesmas. Algo que explica por que seus relacionamentos seguem o mesmo padrão destrutivo. Por que você atrai homens que simplesmente não conseguem corresponder à sua intensidade? Porque quanto mais você ama, mais vazio você se sente. E, o mais importante, você vai aprender exatamente o que fazer para quebrar esse ciclo. Não com conselhos superficiais, mas com a ciência por trás do seu cérebro apaixonado. Vamos começar pelo que Jung descobriu sobre a psique feminina. Algo que ele escreveu em 1921, mas que a psicologia moderna ignorou por décadas. Jung observou que toda mulher carrega dentro de si uma figura masculina inconsciente. Ele chamou essa figura de ânimos, a alma masculina. Não é uma metáfora poética, é uma estrutura psíquica real, que influencia seus pensamentos, suas emoções e, especialmente, suas escolhas amorosas. O ânimos, essa alma masculina, é formada desde a infância. A relação com o pai, com figuras masculinas de autoridade, com a cultura, tudo isso molda essa imagem interna do masculino. E aqui está o X da questão, o problema central. Quando o ânimos não é reconhecido, ele é projetado. A mulher não vê o homem real à sua frente. Ela vê uma versão idealizada, criada por sua própria psique. Jung foi direto ao ponto. Ele escreveu que a mulher projeta seu ânimos sobre o parceiro e espera que ele seja o portador de todas as qualidades que ela inconscientemente atribui a essa figura. Quando o homem real, inevitavelmente, falha em corresponder a essa imagem impossível, a decepção é devastadora. Mas calma, porque o que Huberman descobriu sobre o cérebro aprofunda isso de uma forma que Jung jamais imaginou. Em novembro de 2024, o Dr. Alan Shore apareceu no laboratório de Huberman em Stanford para explicar algo revolucionário. Ele mostrou que os primeiros 24 meses de vida determinam como seu cérebro processa relacionamentos pelo resto da existência. O hemisfério direito do cérebro, que domina o desenvolvimento inicial, cria padrões de apego que se tornam automáticos. Shore explicou que existem 3 padrões principais: apego seguro, apego evitativo e apego ansioso. E aqui está a conexão que ninguém faz. O apego ansioso, que afeta milhões de mulheres, é a manifestação neurológica exata do ânimos não integrado que Jung descreveu. Pense nisso. Uma mulher com apego ansioso apresenta hipervigilância constante. Ela monitora obsessivamente os sinais do parceiro. Interpreta silêncio como rejeição.
precisa de reafirmação constante. Sente que algo está errado mesmo quando tudo está bem. Huberman explicou no episódio 59 que o sistema nervoso dessas pessoas foi calibrado na infância para um estado de alerta permanente, a amígdala. A região do cérebro que processa ameaças está constantemente ativada. O córtex cingulado posterior, que monitora o ambiente, mantém uma conexão hiperativa com os centros de medo. Isso significa que amar intensamente, para essas mulheres, não é uma escolha, é uma compulsão neurológica. O cérebro, literalmente, não sabe funcionar de outra forma. E aqui entra a parte que a maioria dos terapeutas não conecta. Jung escreveu que quando uma mulher projeta seu ânimos sobre um homem, ela cria uma relação marcada por altos e baixos intensos, animosidade misturada com sentimentalidade, uma união que frequentemente deixa o casal emocionalmente exausto. Observe a correspondência. O padrão de apego ansioso descrito pela neurociência moderna apresenta exatamente essas características: oscilações emocionais extremas, momentos de conexão intensa seguidos por crises de insegurança. Um ciclo que parece impossível de quebrar. Não é coincidência. Jung mapeou psicologicamente o que Huberman validou neurologicamente. São duas perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Mas por que mulheres intensas são mais vulneráveis a esse padrão? Aqui está o que ninguém explica. Intensidade emocional é uma força. A capacidade de sentir profundamente, de se conectar em níveis que outras pessoas nem imaginam, de amar com todo o ser. Isso não é um defeito, é um dom. O problema não é a intensidade. O problema é como essa intensidade é direcionada. Quando uma mulher intensa não integrou seu ânimos. Toda essa força emocional é canalizada para fora, para o outro, para a busca de validação externa, para a tentativa de preencher com amor alheio um vazio que só pode ser preenchido internamente. Jung foi claro sobre isso. O ânimos, quando não integrado, funciona como um guardião entre a mulher e sua própria profundidade espiritual. Enquanto ela busca externamente o que só existe internamente, ela permanece desconectada de seu verdadeiro poder. E Huberman provou que essa busca externa tem um custo neurológico real. Estudos de 2024, usando neuroimagem funcional, mostraram que pessoas com apego ansioso apresentam ativação aumentada em regiões cerebrais associadas à avaliação afetiva. Traduzindo, o cérebro dessas pessoas está constantemente avaliando se são amadas o suficiente, constantemente procurando sinais de aprovação ou rejeição. Isso gera estresse crônico. O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, o sistema que regula o cortisol, funciona de forma disfuncional. Níveis elevados de cortisol se tornam a norma. E cortisol elevado afeta a cognição, humor, saúde física. A mulher intensa que ama demais não está apenas sofrendo emocionalmente. Ela está literalmente danificando seu corpo e cérebro no processo. Mas aqui está o que muda tudo. Deixa eu te contar sobre uma paciente que Jung atendeu. Ele não revelou o nome dela, mas descreveu o caso em detalhes. Ela era uma mulher extremamente talentosa, inteligente, sensível, capaz de insights profundos, mas seus relacionamentos eram um desastre atrás do outro. Ela se apaixonava intensamente, idealizava o parceiro. E quando a realidade se impunha, o colapso era brutal. Jung observou que ela não estava se relacionando com homens reais.
Estava se relacionando com uma imagem interna que projetava sobre eles. E essa imagem era perfeita, impossível de corresponder. O padrão se repetia porque ela nunca olhava para dentro. Toda sua energia estava focada em encontrar o homem certo, quando, na verdade, a jornada era integrar o masculino interno, agora. Compare isso com o que a neurociência moderna descobriu sobre padrões de relacionamento. Em 2024, pesquisadores publicaram um estudo usando eletroencefalografia para prever estilos de apego. O que encontraram foi revelador. Pessoas com apego ansioso apresentam amplitudes aumentadas em componentes cerebrais específicos durante tarefas de regulação emocional. O cérebro está trabalhando mais, está fazendo mais esforço. Mas esse esforço extra não produz calma, produz exaustão. O estudo mostrou que dilatação pupilar, um marcador de esforço cognitivo, é significativamente maior em pessoas com alta ansiedade de apego, quando tentam reavaliar situações emocionais. Traduzindo, elas estão constantemente tentando se acalmar, mas o sistema nervoso não coopera. Isso explica por que a mulher intensa sente que está sempre remando contra a corrente. Não é falta de esforço. É um sistema nervoso configurado para estado de emergência. E aqui está a conexão que quase ninguém faz. Carl Jung descreveu que a projeção da alma masculina, não integrada, mantém a mulher em estado de tensão interna constante. Ela nunca relaxa completamente. Está sempre vigilante, sempre buscando. É exatamente o que a neurociência chama de apego ansioso. Mas a história não termina aí, porque há uma descoberta ainda mais perturbadora. Pesquisadores descobriram que o córtex cingulado posterior, região do cérebro associada à autoconsciência e monitoramento do ambiente, mostra conexão anormalmente forte com a amígdala em pessoas com apego ansioso. O que isso significa na prática? Significa que a parte do cérebro que pergunta quem eu sou está constantemente conectada com a parte que detecta perigo. A identidade dessas pessoas está fundida com a ameaça. Cada interação romântica é vivida como risco. Cada silêncio do parceiro é processado como potencial abandono. O cérebro não consegue distinguir segurança de perigo. Tudo parece ameaçador. Carl Jung intuiu isso décadas antes da neurociência confirmar. Ele escreveu que a mulher com a projeção da alma masculina não integrada vive em estado de possessão parcial. O arquétipo a domina em vez de servi-la. Ela não tem controle sobre suas reações emocionais, porque uma força inconsciente está no comando. A força inconsciente de Jung é o circuito hiperativo do laboratório de Huberman em Stanford. São duas linguagens descrevendo o mesmo fenômeno. Mas calma, porque aqui vem a parte que oferece esperança real. Carl Jung descobriu que a projeção da alma masculina tem 4 estágios de desenvolvimento. E a maioria das mulheres permanece presa nos 2 primeiros. O primeiro estágio é a projeção da alma masculina como poder físico. Atração por força bruta. Proteção. Segurança material. O segundo estágio é a projeção da alma masculina como ação e iniciativa. Atração por homens realizadores, conquistadores, que fazem acontecer. Nesses 2 estágios, a mulher ainda busca externamente, ainda projeta, ainda depende do outro para se sentir completa. O terceiro estágio é a projeção da alma masculina como palavra e logos. Aqui a mulher começa a valorizar comunicação, profundidade intelectual,
capacidade de articular ideias. Já há movimento em direção à integração. O quarto estágio é a projeção da alma masculina como significado espiritual. Neste nível, a mulher integrou sua energia masculina interna. Não precisa mais projetar. Pode ver o homem real, sem filtros do inconsciente. Pode amar sem dependência. Carl Jung escreveu que quando a mulher alcança o quarto estágio, nenhuma pessoa externa pode conter permanentemente a imagem da projeção da alma masculina, porque essa imagem foi reabsorvida, integrada, tornou-se parte consciente da psique. E aqui está a conexão neurológica que Andrew Huberman validou. Pesquisas de 2025 demonstraram que estilos de apego existem em um espectro e podem ser modificados. A neuroplasticidade permite que os circuitos formados na infância sejam reconstruídos. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Andrew Huberman explicou que a chave está na regulação do sistema nervoso autônomo. Quando a mulher aprende a sair do estado de hipervigilância, quando desenvolve capacidade de autorregulação, quando consegue acalmar sua própria amígdala, sem precisar do outro, algo profundo muda. Ela para de buscar fora o que só existe dentro. E isso é exatamente o que Carl Jung descreveu como integração da projeção da alma masculina. Agora você pode estar se perguntando, como fazer isso na prática? Como sair desse padrão que parece tão automático? A primeira coisa é reconhecimento. Enquanto você não admitir que esse padrão existe, não pode mudá-lo. Observe seus relacionamentos passados. Procure o momento em que a intensidade se transformou em dependência. Identifique as expectativas impossíveis que você colocou sobre seus parceiros. Carl Jung disse que tornar consciente o inconsciente é o primeiro passo para qualquer transformação. Você precisa ver a projeção da alma masculina antes de poder integrá-la. A segunda coisa é regulação nervosa. Andrew Huberman apresentou técnicas específicas para isso. O suspiro fisiológico. 2 inspirações curtas pelo nariz, seguidas de expiração longa pela boca. Ativa o sistema parasimpático imediatamente. Praticado regularmente. Esse exercício recalibra o sistema nervoso. Mas não basta fazer a técnica em momentos de crise. É preciso treinar diariamente. Criar uma base de calma que não dependa do outro. A terceira coisa é desenvolvimento da autossuficiência emocional. Isso não significa isolamento. Significa capacidade de regular suas próprias emoções antes de buscar corregulação. O Dr. Alan Shore explicou no laboratório de Huberman, em Stanford, que pessoas com apego ansioso buscam cronicamente corregulação. Precisam do outro para se acalmar. Não desenvolveram circuitos internos suficientes para isso. A solução é construir esses circuitos. Através de práticas contemplativas, através de exposição gradual à solidão, através de aprender a estar consigo mesma, sem que isso signifique abandono. A quarta coisa é reconhecer o homem real, não a projeção. Quando você perceber que está idealizando, pare. Pergunte a si mesma, quem é essa pessoa realmente? Quais são seus defeitos reais? O que ela pode e não pode oferecer? Carl Jung disse que a projeção da alma masculina cria amor à primeira vista. Aquela sensação de que encontrou a pessoa perfeita, de que finalmente está completa. Essa sensação é um sinal de alerta, não de conexão verdadeira. A quinta coisa é aceitar que integração é um processo. Não acontece de uma vez. Haverá recaídas. Momentos em que você voltará ao padrão antigo. Isso faz parte.
Andrew Huberman explicou que neuroplasticidade requer repetição. Novos circuitos não se formam instantaneamente. É preciso praticar consistentemente até que o novo padrão se torne automático. Agora, antes de continuar, quero te pedir algo. Esse conteúdo que você está assistindo não existe em nenhum outro lugar. Não é porque eu inventei, é porque poucos têm coragem de conectar Carl Jung com neurociência de forma honesta. A academia mantém essas disciplinas separadas. Terapeutas evitam Andrew Huberman. Neurocientistas ignoram Carl Jung. Cada vídeo como este exige horas de pesquisa, conexões que precisam ser verificadas, tradução entre duas linguagens completamente diferentes. Se isso está fazendo diferença para você, se você está entendendo seu padrão de uma forma nova, o botão de valeu demais ali embaixo é sua forma de dizer: continue revelando. Não é sobre dinheiro, é sobre viabilizar esse trabalho de síntese que o sistema acadêmico recusa fazer. Quando você clica naquele coração dourado, você financia a próxima revelação. Você faz parte de um movimento de pessoas que exigem profundidade em vez de superficialidade. É um investimento no seu próprio crescimento e na disseminação de conhecimento que transforma. Agora, vamos continuar com algo que vai esclarecer ainda mais. Existe uma diferença crucial entre amar intensamente e amar de forma ansiosa. E a maioria das pessoas confunde isso. É como confundir a paixão de um tango com a agonia de uma sofrência. Amar intensamente é capacidade de conexão profunda. É dom, é força. Não precisa ser curado, precisa ser direcionado corretamente. É como a chama de uma vela, que pode iluminar ou queimar. Amar de forma ansiosa é dependência emocional. É medo disfarçado de amor. É busca desesperada por validação. Isso sim precisa ser transformado. É como tentar saciar a sede no mar. Quanto mais você bebe, mais sedento fica. O erro da mulher intensa não é sentir demais. É direcionar essa capacidade de sentir para o lugar errado, para fora, em vez de para dentro, para o outro, em vez de para si mesma. É como tentar encontrar a chave da felicidade na casa do vizinho. Jung explicou que a projeção da alma masculina integrada permite que a mulher acesse territórios da sua própria psique que antes estavam inconscientes. Ela recupera poder que estava projetado fora. Torna-se mais completa, mais autônoma. Paradoxalmente, isso a torna também mais capaz de amar verdadeiramente, porque agora não precisa do outro para se sentir inteira. Pode escolher amar, em vez de precisar amar. Pode oferecer amor como abundância, em vez de buscar amor como carência. É como ter um jardim florido, em vez de implorar por flores alheias. Huberman validou isso neurologicamente no laboratório de Huberman, em Stanford, quando os circuitos de regulação interna estão desenvolvidos. A pessoa não precisa mais de estímulos externos constantes para se sentir bem. A dopamina não está atrelada exclusivamente ao outro. A ocitocina pode ser gerada através de outras fontes, através da arte, da meditação, da conexão consigo mesma. Isso muda completamente a dinâmica dos relacionamentos. É como passar a pilotar o próprio avião. Em vez de ser apenas um passageiro, a mulher que integrou sua projeção da alma masculina não afasta homens com intensidade, ela os atrai, porque intensidade sem dependência é magnética. Profundidade sem desespero é irresistível.
É como a diferença entre uma cachoeira caudalosa e um rio lamacento. E aqui está o paradoxo que Jung identificou. Quando você para de buscar tão desesperadamente, tudo começa a vir até você. Não porque o universo recompensa o desapego, mas porque você finalmente está disponível para receber. É como abrir as janelas da alma para a luz entrar, enquanto a energia está toda direcionada para fora. Não há espaço para nada entrar. Quando você recolhe essa energia, integra sua projeção da alma masculina, desenvolve autorregulação, cria-se um vazio saudável, e esse vazio atrai. É como o silêncio que precede a música. A neurociência confirma. Pessoas com apego seguro, que Huberman descreveu como capazes de alternar eficientemente entre autorregulação e busca de suporte. São mais atraentes em pesquisas. Parceiros as percebem como mais confiáveis. Relacionamentos com elas duram mais. É como construir uma casa sobre uma base sólida. Não é mistério, é ciência. Jung mapeou psicologicamente. Huberman validou biologicamente. É a união da sabedoria ancestral com a ciência de ponta. Agora, quero falar sobre algo que poucos mencionam: o papel do corpo nesse processo. Apego. Ansioso não está apenas na mente, está inscrito no corpo, no sistema nervoso, nos padrões de tensão muscular, na respiração superficial, na postura. É como um programa rodando em segundo plano. Huberman explicou que estados emocionais criam estados corporais e vice-versa. Você não pode mudar padrões mentais profundos apenas pensando sobre eles. Precisa trabalhar também no nível físico. É como tentar afinar um violino desafinado apenas olhando para ele. Práticas como respiração controlada, exposição ao frio, exercício físico intenso. Todas estas recalibram o sistema nervoso. Criam uma base fisiológica diferente sobre a qual novas emoções podem emergir. É como dar um reset no corpo. Jung intuitivamente sabia disso. Ele recomendava que seus pacientes não apenas analisassem sonhos, mas também se movessem, criassem, expressassem através do corpo. A integração da projeção da alma masculina não é apenas mental, é somática. É como pintar um quadro com a alma, e não apenas com as mãos. Uma mulher que treina seu corpo para a calma, que desenvolve capacidade de regulação através de práticas físicas, está construindo a base biológica para novos padrões relacionais. É como plantar sementes de tranquilidade em solo fértil. E isso nos leva ao protocolo integrado que une Jung e Huberman. Pela manhã, antes de interagir com qualquer tela ou pessoa, 10 minutos de prática de regulação nervosa. Pode ser respiração, pode ser exposição ao sol, pode ser exercício. O objetivo é estabelecer um estado interno sólido, antes de enfrentar estímulos externos. É como colocar uma armadura protetora antes de entrar na batalha, durante o dia. Sempre que perceber a tendência de buscar validação externa, pause. Faça o suspiro fisiológico. Pergunte a si mesma: o que estou procurando que só existe em mim? É como se reconectar com a sua própria fonte de energia. À noite, prática de reflexão. Pode ser escrita, pode ser meditação, pode ser análise de sonhos, como Jung recomendava. O objetivo é processar o dia, identificar momentos de projeção, reconhecer padrões. É como fazer uma faxina na mente antes de dormir, semanalmente. Tempo de solidão intencional. Não solidão como punição, solidão como prática. Tempo para estar consigo mesma sem precisar de ninguém.
Isso fortalece circuitos de autorregulação. É como recarregar as baterias da alma. Esse protocolo não é teoria. É síntese de 100 anos de Jung com as descobertas mais recentes do laboratório de Huberman em Stanford. É o que funciona. É a ponte entre a sabedoria ancestral e a ciência moderna. Mas deixa eu te contar o que acontece quando uma mulher realmente faz esse trabalho. Eu quero falar sobre os 3 estágios de transformação que Jung observou em suas pacientes que conseguiram integrar a projeção da alma masculina. O primeiro estágio é o reconhecimento do padrão. A mulher percebe que está projetando, vê a idealização acontecendo, mas ainda não consegue parar. É como assistir a si mesma repetir o mesmo erro. Frustração é normal nessa fase. É como estar preso em um looping. Huberman explicaria isso como um momento em que o córtex pré-frontal começa a criar novas conexões com os centros emocionais. A consciência está lá, mas os circuitos automáticos ainda dominam. É um período de conflito interno intenso. É como uma guerra civil dentro da mente. O segundo estágio é a interrupção ativa. A mulher começa a pausar antes de reagir. Quando sente a urgência de buscar validação, consegue respirar primeiro. Quando percebe a idealização começando, consegue questionar. Ainda sente os impulsos, mas não é dominada por eles. É como aprender a domar um cavalo selvagem, neurologicamente. Este é o estágio onde novas redes neurais estão se formando. A neuroplasticidade está acontecendo. Cada vez que a mulher escolhe responder em vez de reagir, fortalece os novos circuitos. É trabalhoso, exige energia, mas cada repetição conta. É como construir uma nova estrada, tijolo a tijolo. O terceiro estágio é a integração genuína. A mulher não precisa mais fazer esforço consciente para não projetar. O novo padrão se tornou automático. Ela vê os homens como são, não como sua psique precisa que sejam. Pode amar intensamente sem se perder. Pode estar sozinha sem se sentir abandonada. É como finalmente encontrar a paz interior. Jung descreveu mulheres que alcançaram esse estágio como tendo uma qualidade de presença diferente. Elas irradiam algo. Não precisam buscar porque já têm. Não precisam preencher porque já estão completas. É como a flor que desabrocha em toda a sua beleza. Huberman validaria isso como um estado onde os sistemas simpático e parasimpático estão em equilíbrio. É o estado de flow, onde a mente, o corpo e a alma estão em perfeita harmonia, onde a amígdala não está cronicamente ativada, onde os níveis basais de cortisol são saudáveis. É um estado de paz interna, que não depende de circunstâncias externas. Agora, quanto tempo leva para chegar lá? Honestamente, varia. Carl Jung via transformações acontecerem em meses para algumas pacientes e em anos para outras. Andrew Huberman explica que a neuroplasticidade é real, mas não é instantânea. O cérebro adulto muda, mas muda gradualmente. O que importa não é a velocidade, é a direção. Cada dia praticando os protocolos é um dia mais perto da integração. Cada momento de consciência é uma nova conexão neural. E há algo mais que preciso te dizer sobre esse processo. Ele não acontece em linha reta. Haverá regressões. Momentos em que você voltará ao padrão antigo como se nada tivesse mudado. Isso não significa fracasso. Significa que o processo está acontecendo. Carl Jung observou que frequentemente as recaídas mais intensas vêm logo antes de avanços significativos. É como se o inconsciente fizesse uma última tentativa de manter o status quo
antes de ceder. Andrew Huberman explicaria isso como o fenômeno onde circuitos antigos, ao serem ameaçados por novos padrões, intensificam temporariamente suas respostas. É o velho lutando contra o novo. É esperado. É parte do processo. A diferença entre quem se transforma e quem fica presa não é a ausência de recaídas, é a persistência apesar delas. E aqui está a verdade final que preciso te contar. O erro da mulher intensa no amor não é um defeito de caráter. É um padrão neurológico formado na infância, reforçado pela cultura, mantido por falta de consciência. Você não é culpada por ter esse padrão, mas agora que sabe, é responsável por transformá-lo. Carl Jung escreveu que integrar a projeção da alma masculina é uma das tarefas mais importantes do desenvolvimento feminino. Não porque mulheres são incompletas, mas porque a projeção constante impede o acesso à própria profundidade. Andrew Huberman provou que o cérebro pode mudar em qualquer idade. Os circuitos formados na infância não são destino. São ponto de partida. Você pode aprender a amar com toda a sua intensidade, sem se perder no outro. Pode manter sua profundidade emocional sem virar refém dela. Pode ser a mulher apaixonada que você é, sem que isso destrua seus relacionamentos. Mas isso exige trabalho, exige consciência, exige prática. A questão não é se você é capaz, é se você está disposta. Agora me conta nos comentários. Você reconhece esse padrão em si mesma? Você ama intensamente e afasta pessoas? Ou se segura e se sente vazia? Qual dos dois lados você conhece melhor? E se você acha que simplifiquei demais a neurociência, ou forcei alguma conexão com Carl Jung, comenta também, critica, questiona. Esse diálogo é o que nos faz avançar. Não esquece de deixar seu like se esse conteúdo abriu seus olhos para algo novo e se inscreve para não perder os próximos vídeos, porque a jornada de integração continua. Carl Jung desenhou o mapa. Andrew Huberman está traduzindo para a linguagem do cérebro. E você está aqui, neste momento exato, pronta para aplicar. A ciência validou o que a sabedoria antiga sempre soube. Chegou a hora de integrar. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Milhares de mulheres intensas estão descobrindo exatamente o que você descobriu hoje. Estão fazendo o mesmo trabalho. Estão enfrentando os mesmos desafios. A diferença é que agora você tem o mapa. Carl Jung desenhou. Andrew Huberman traduziu para a linguagem do cérebro. E você tem a coragem de aplicar. Essa é a síntese que transforma. Psicologia profunda mais neurociência moderna. Sabedoria de 100 anos mais descobertas do laboratório de Huberman em Stanford. O antigo e o novo unidos a serviço da sua transformação. Use bem.